Antes de começarmos o episódio de hoje, quero te convidar a continuar orando pela nossa preciosa apresentadora Nancy. O seu marido, Robert Vogelmuth, partiu na manhã de sábado, dia 10 de janeiro, e agora está com o Senhor. Você poderia orar a Deus pedindo que Ele console o coração da Nancy nos dias que estão por vir? Muito obrigada. Como você provavelmente sabe, o Aviva Nossos Corações não é um programa ao vivo. Nancy gravou os comentários que você está prestes a ouvir antes do Robert adoecer. Agora, vamos ao episódio de hoje. Por onde você começa quando lê a Bíblia? Aqui está Kelly Needham. A Bíblia foi escrita em livros, não em versículos. Acho que esse é um ponto básico para começar. Eu sempre incentivo as pessoas a lerem livros da Bíblia e não apenas versículos soltos. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Deixe Deus Escrever a Sua História, na voz de Renata Santos. Bom, Nancy, aqui no Aviva Nossos Corações, somos comprometidas com a Palavra de Deus. E continuamos a te desafiar a manter-se firme e mergulhar na Palavra de Deus com o desafio de 365 dias de leitura da Palavra. Ainda dá tempo de se inscrever e receber diariamente e-mails que vão te incentivar a buscar ao Senhor e mergulhar na Palavra. E para nos ajudar a falar sobre como a Palavra de Deus pode transformar nossas vidas, temos aqui nossa amiga Kelly Needham. Ela é casada com um cantor e compositor chamado Jimmy Needham. Se bem me lembro, Kelly, seu ministério começou enquanto você ministrava a mulheres que conheceu viajando com ele em um ônibus de turnê. Seu desejo era ajudá-las a se apaixonarem pela Palavra de Deus. Estamos muito felizes por tê-la conosco hoje, para nos ajudar a reacender nossa paixão e amor pela Palavra de Deus. Obrigada, Raquel e Nancy. É ótimo estar aqui. Bom, o Salmo 119 realmente nos dá o básico sobre a Palavra de Deus, certo? O que ela faz por nós, como ela funciona. De certa forma, estamos voltando ao básico. Então, vamos fazer isso. Vamos falar sobre o que é a Bíblia e que tipo de ferramentas usamos para estudá-la e entendê-la. Podemos começar por aí hoje? Acho que isso é importante porque a Bíblia é um livro grande. Para quem já está acostumada a viver imersa nela, é confortável. Mas, mesmo para quem já está bastante tempo na jornada, é muito conteúdo. Pode ser intimidador, até assustador, especialmente se você não está familiarizada ao perceber que são 1.189 capítulos nesse livro e, na versão que eu estou usando atualmente, 1.327 páginas. Como você sabe essas coisas? Eu não sei. Eu já convivi com esse livro há muito tempo, mas eu sei que é um livro extenso e que pode confundir. Meu pai, por exemplo, quando se tornou cristão, aos 20 e poucos anos, achava que epístolas eram as esposas dos apóstolos. Ele não tinha nenhum conhecimento prévio e não há pecado nisso. Mas às vezes ajuda muito ter uma introdução. Se eu fosse pegar um clássico enorme para ler, eu gostaria que alguém me ajudasse. Como ler isso? Por onde começar? Por exemplo, me deram uma coleção completa de O Senhor dos Anéis. São volumes enormes, pesados, e me senti perdida, até que amigos me apresentaram a história, a trama e me explicaram como começar. Então, Kelly, se pensarmos na Bíblia, como você descreveria? Imagine que somos todas novatas. Dê-nos uma visão geral do que ela é e o que devemos esperar. Bom, espero que algumas ouvintes sejam realmente novas nisso, porque é algo maravilhoso começar do zero e aprender sobre esta palavra viva e ativa de Deus. Pode ser muito intimidador, como você disse, entrar em um círculo cristão onde todo mundo parece saber do que está falando, enquanto você fica pensando, Filemon? O que é isso? Se esse é o seu caso, sinta-se muito bem-vinda aqui. É por isso que acreditamos que essas conversas são importantes. Uma das primeiras coisas que digo aos meus filhos ou às mulheres na minha igreja que estão crescendo na fé é:
O que é este livro chamado Bíblia? Eu gosto de descrevê-la como uma biblioteca de livros. Dentro dessa obra única que chamamos de Bíblia, existem 66 livros diferentes, escritos por pessoas diferentes e organizados como uma biblioteca. Ela é, em sua maioria, organizada de forma cronológica, mas contém seções inteiras de história, poesia, cartas e 4 relatos diferentes sobre a vida de Jesus. Só de saber disso já ajuda a entender o que estamos fazendo ao abrir suas páginas e encontrar esses títulos de livros no topo. E, aliás, se você não está familiarizada com esses livros, existe um índice logo no início da Bíblia. Quando alguém menciona o Evangelho de Marcos, ou o livro de Abacuque, ou qualquer outro, você pode abrir o índice e encontrar onde está. Conforme você se familiariza mais com as Escrituras, algo que considero muito útil é aprender os livros da Bíblia na ordem. Sou grata por ter aprendido esta ordem através de músicas, quando ainda era criança. Mas, se você não conhece ainda, pode aprender. Saiba que há 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Quanto mais você estudar, quanto mais você lidar com a palavra e buscar nela, mais familiar isso se tornará para você. Posso só acrescentar algo? Se você está pensando, eu não sei nada disso, pense nas pessoas ao seu redor que você pode envolver nesse processo de aprendizado. Se você tem filhos ou netos, é ótimo aprender essas coisas junto com eles. Vai tornar o aprendizado mais divertido e você ainda estará transmitindo um tesouro precioso de conhecimento e familiaridade com a Bíblia. E a parte divertida de se familiarizar com a Bíblia é que conforme você a lê, as peças começam a se encaixar como um quebra-cabeça. Você começa a entender que mesmo sendo 66 livros separados que foram reunidos na Bíblia, ela tem uma mensagem única, uma história completa. Tudo se conecta perfeitamente quando você começa a conhecer melhor. É como uma caça ao tesouro, e você descobre novos tesouros toda vez que a abre. Mas como vocês disseram, Kelly e Nancy, está tudo bem começar do início e ainda não ter explorado muito essa coleção de tesouros. Está tudo bem. Continue buscando. Uma das coisas mais importantes a lembrar ao abrir a Palavra de Deus é que ela não é apenas mais um livro, não é apenas um grande livro. Ela é sobrenatural, o que a torna única entre todos os livros da história do mundo. Fale sobre isso, Kelly. Sim, este é um livro único. Ele foi escrito por tantos homens diferentes, em gerações diferentes, em contextos de vida tão diversos. E mesmo assim, há uma consistência incrível em todo o seu conteúdo. Não lembro qual pastor disse isso, mas ele mencionou: se você reunir 10 pessoas da mesma geração e do mesmo país e pedir que falem sobre os temas mais importantes da vida, quem é Deus, como somos salvos, entre outros, não haverá unanimidade. Você teria uma enorme variedade de opiniões. Mas aqui temos um livro que foi escrito por Deus através do seu Espírito, utilizando as palavras de homens, mas inspirado pelo Espírito Santo. A escrita foi supervisionada por Deus. A preservação dos textos originais, desde os manuscritos até as traduções precisas que temos hoje, foi supervisionada por Deus. A compilação desse livro, como você mencionou, Raquel, a canonização, quais livros foram incluídos, também foi guiada por Deus. Ele não nos deixou no escuro sobre quem Ele é. Deus teve um cuidado imenso em nos dar acesso a si mesmo por meio das páginas deste livro. E vemos que homens e mulheres, ao longo dos séculos, acreditaram tanto nisso que arriscaram suas vidas. Há pessoas que morreram para traduzir as Escrituras para línguas que homens e mulheres comuns, como nós, pudessem entender. Esse é um tesouro rico que temos. Saber disso e ser lembrada disso me faz abrir minha Bíblia de uma forma diferente todas as manhãs. Hebreus 4:12 nos diz que a palavra de Deus é viva e poderosa. Ela é viva e eficaz. Eu sempre amei ler,
desde muito pequena. Eu sou uma leitora ávida. Já li muitos livros maravilhosos. Livros que me emocionaram, que me educaram ou informaram, que me revoltaram ou motivaram. Mas não há nada como a palavra de Deus. Ela é viva. Jesus disse: "As palavras que vos falo são espírito e vida." Quando você absorve a palavra de Deus, não só na mente, mas no coração e na vida, ela a transforma. É algo que te muda completamente. É a própria palavra de Deus. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Saber que Deus quer falar comigo enquanto leio a sua palavra é um privilégio incrível. Ter em mãos uma cópia das Escrituras e poder lê-la é algo maravilhoso. Ainda assim, às vezes, quando vamos ler, pensamos: como é que eu vou entender isso? Eu não estou familiarizada com isso. Parece tão grande, tão pesado, tão profundo. Talvez você seja uma nova cristã ou ainda não tenha o hábito de ler a palavra de Deus. Pode parecer muito complicado. Portanto, para quem está começando ou quer reacender o amor pela leitura da palavra, Kelly, como você recomenda começar? Bom, muitas de nós precisamos desaprender alguns hábitos ruins que talvez tenhamos cultivado, aprendido ou simplesmente nunca fomos ensinadas de outra forma. Acho que um deles é que nos acostumamos a ler versículos da Bíblia em vez de livros da Bíblia. Ouvimos versículos em contextos como este, por exemplo. Você está nos ouvindo agora e estamos citando versículos de diferentes livros. Isso não diminui a importância deles, mas estamos tirando-os de um contexto maior, que é o livro de onde vem. A Bíblia foi escrita como livros, não como versículos. Acho que esse é um bom ponto de partida. Comece lendo um livro da Bíblia e não apenas versículos. Portanto, quando você pensa, quero mergulhar na palavra de Deus, pergunte-se, qual livro da Bíblia vou ler? Comece no capítulo 1 do livro e leia do início ao fim. Não tratamos outros livros da nossa estante como tratamos a Bíblia. Você nunca pegaria o primeiro livro da trilogia O Senhor dos Anéis e começaria no capítulo 4. Nem abriria a última página para saber como termina e depois voltaria. Você perderia toda a riqueza da história que o autor preparou para você experimentar. Fazemos isso intuitivamente com outros livros, mas por algum motivo não estamos acostumados a fazer isso com a Bíblia. Se começarmos a ler os livros da Bíblia do capítulo 1 até o final, imediatamente extraímos muito mais dela. Tudo começa a fazer mais sentido e parece mais claro. Kelly, esse é um tema que mexe muito comigo, porque tantas vezes vejo versículos soltos no Pinterest ou no Instagram e eles nem sempre significam o que dizem que significam. Um dos mais conhecidos é: tudo posso naquele que me fortalece. Sempre damos a entender que coisas grandiosas e incríveis vão acontecer. Bom, Paulo escreveu esse versículo quando estava preso, enfrentando dificuldades terríveis. Ele estava dizendo, mesmo aqui, neste lugar difícil, enquanto não estou fazendo tudo o que sonhei e esperei, posso estar contente. Posso encontrar alegria no Senhor. O que posso fazer? Quais são essas coisas que posso fazer? Posso estar presente com Deus. Posso me alegrar no Senhor. Posso ter fé no Senhor. Ele estava falando sobre posso estar contente. Posso estar contente. Isso é suficiente, é o bastante. Isso realmente ressoa comigo. Meu marido recentemente leu a Bíblia inteira em 2 meses. Ele nunca tinha feito isso antes. Ele disse, senti que precisava da história completa, de uma só vez, em uma dose grande. E ele comentou, estou vendo coisas que nunca tinha visto antes, porque não estou só escolhendo passagens aleatórias, estou lendo tudo, verso por verso, bem rápido e compreendendo o panorama geral. Muitas vezes nos concentramos nos livros da Bíblia que nos são mais familiares ou que funcionam como comida de conforto. São aqueles para os quais sempre corremos. Toda a palavra de Deus é inspirada. Cada um dos 66 livros é importante. Mas, à medida que você conhece melhor a palavra,
Não assuma que os livros menos familiares são menos importantes. Sim, talvez você queira passar mais tempo em Salmos, nas epístolas ou nos evangelhos, onde você encontra mais encorajamento. Mas, mais cedo ou mais tarde, também precisa chegar a Sofonias e Levítico, e Levítico, sim. porque no contexto das Escrituras como um todo, todos são magníficos. Quando se trata de alimentação, nem toda refeição é um banquete. Nem todo alimento bom para você é o seu preferido. Mas quando você tem uma dieta equilibrada, com diferentes grupos alimentares e tipos de comida, você percebe que está mais saudável. E nós precisamos da totalidade da palavra de Deus. Eu fico triste ao pensar em quantos cristãos conhecem o Senhor há anos, mas nunca leram toda a Bíblia. Você pode não estar pronta para começar isso amanhã, mas mais cedo ou mais tarde, você vai querer absorver toda a extensão, largura e profundidade das Escrituras. É magnífico, cada parte dela. É isso aí. Uma vez eu disse a alguém: ler o primeiro capítulo do famoso romance Moby Dick não vai te fazer uma expert no livro, mesmo que você leia o capítulo 1 todo dia. Precisamos ler o livro inteiro e esse deve ser nosso objetivo, mesmo que demore muito tempo. Meu primeiro ciclo de leitura completa da Bíblia levou 7 anos, porque eu decidi, não quero avançar até entender pelo menos o básico do que está acontecendo. E vou ser honesta, eu terminava capítulos e pensava, estou bem confusa. Mas sempre havia algo básico que eu conseguia levar comigo e aí eu seguia em frente. Foi por isso que levou tanto tempo. Quero dar às outras mulheres a liberdade de saber que leve o tempo que precisar, mas mantenha uma lista de controle. Eu olho o índice da minha Bíblia e quando termino um livro, coloco um pontinho ou uma marca e me certifico que li todos os capítulos antes de começar o próximo livro, a fim de ter certeza que estou me alimentando de uma dieta equilibrada das Escrituras. Uma das minhas coisas favoritas que Jesus diz sobre a leitura da Bíblia é, depois dele ter ressuscitado, ele encontra 2 discípulos e diz em Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus cita o Antigo Testamento nos incentivando a ler todos os livros de Moisés, os profetas, os salmos e procurar por ele. Onde posso encontrar pré-figurações de Jesus? Onde estão as imagens que apontam para o que ele faria, como vemos em Levítico, com todo o sangue que precisava ser derramado por causa do pecado? É impressionante como o livro de Levítico exalta e antecipa o valor da cruz. É impossível subestimar. E o que Jesus diz ali nos dá permissão, como a Raquel falou, para ir nessa caça ao tesouro. Pegar livros como Números e dizer, certo, Jesus, estou lendo isso com o Senhor em mente. Me mostre onde tu estás. E isso torna a leitura super empolgante para mim. Você não vai ver todos os tesouros de um livro na primeira vez que lê, ou na segunda, ou na terceira. Eu provavelmente já li a Bíblia umas 50 vezes ou mais. Eu não sei ao certo, mas foram muitas. Depois do meu tempo a sós com Deus, certa manhã, Robert me perguntou: me diz, você ainda está recebendo novas revelações do que está lendo? Está tendo novas percepções? E eu disse: ah, sim. Deixa eu te contar sobre o que eu li em Lucas, capítulo 9, hoje de manhã. Robert não é uma pessoa noturna, porque ele acorda bem cedo, mas eu sou. Ele estava indo dormir e eu estava ali deitada ao lado dele e disse: amor, preciso te contar sobre o que li em Lucas capítulo 9 hoje de manhã. Eu percebi que ele estava começando a se distrair. Não porque ele não se interessa muito, mas se fosse 4 horas da manhã, ele teria mais facilidade. Mas eu amo isso. Não importa quantas vezes você já tenha lido uma passagem ou um livro da Bíblia, sempre é novo. Deus sempre te mostra coisas novas. É uma fonte inesgotável de tesouros a cada vez, e eu realmente amo isso.
Kelly, voltando à questão de ler um livro da Bíblia, digamos que alguém diga, eu quero ler, por exemplo, o Evangelho de Marcos. Não é o livro mais curto da Bíblia, nem o mais longo. São 16 capítulos. Se você fosse começar a ler o Evangelho de Marcos, nos dê uma ideia de como você faria isso. Você teria uma caneta na mão? E deixa eu ser rápida em dizer que não existe uma única maneira de estudar a palavra. Cada uma de nós teríamos maneiras diferentes de abordar isso. Mas nos dê algumas dicas práticas. Se você fosse ler o Evangelho de Marcos, o que você procuraria? O que você faria enquanto lê? Dê-nos uma ideia de como isso seria para você. Claro, eu diria que leio quase cada capítulo 2 ou 3 vezes, porque é mais ou menos isso que eu preciso para realmente entender e sentir o conteúdo. Ninguém precisa se sentir mal quando ler um capítulo e pensar, ai, não sei o que eu li. Confesso que isso acontece comigo também. E eu leio com uma caneta na mão. E amo escrever enquanto leio. E para mim, pessoalmente, isso me ajuda a lembrar. Sempre fui assim, desde que era criança na escola. Reescrever anotações me ajudava a absorver o conteúdo. Quando estou lendo minha Bíblia, marco bastante. Sublinho coisas, escrevo orações a Deus nas margens. Às vezes escrevo datas se Deus usou aquele momento para responder uma oração específica. E eu também deixo um diário aberto. Gosto de anotar minhas dúvidas e coisas que não entendo. E quando chego em um capítulo, especialmente em alguns dos evangelhos, onde Jesus responde às pessoas de maneiras que podem parecer bem confusas, eu simplesmente reescrevo o versículo e depois escrevo uma pergunta para Deus tipo, Senhor, eu não entendo por que o Senhor disse isso, ou isso parece bem duro, eu não sei como me sentir em relação a isso. Gosto de ler a Bíblia de uma forma muito relacional também e com uma caneta na mão. E o que eu quero dizer com isso é que, enquanto leio, tento me lembrar de que o autor deste livro está bem ao meu lado. Eu posso falar com ele e não sentir a pressão de ter que entender tudo sozinha. Eu leio cada capítulo e converso com ele durante a leitura. O louvo, lamento, fico confusa e trago todas essas perguntas a ele. Leio capítulo por capítulo e leio algumas vezes. Faço anotações, escrevo todas as minhas perguntas para ele. E muitas vezes eu fecho minha Bíblia e o diário, e aquelas perguntas ainda ficam comigo. Nem sempre tenho respostas para elas. Mas o que estou fazendo pelo meu coração e pela minha mente mais tarde no dia, quando estou fazendo coisas como lavar a louça, o que estou ruminando na minha cabeça não é uma conversa que tive com uma amiga que encontrei. E será que eu falei algo estranho? O que será que ela pensa de mim? Será que meu cabelo estava feio? Ao invés disso, eu estou pensando, nossa, ainda estou refletindo sobre aquela pergunta que eu tinha. Deus, vou pensar nisso por outro ângulo. É trazer todas essas coisas a Deus e deixar que elas fiquem na minha mente, sem precisar ter todas as respostas na hora. Cria um espaço mental onde vou refletindo sobre essas coisas ao longo do dia. Muitas vezes Deus responde minhas perguntas mais tarde, por meio de uma pessoa, uma circunstância, ou simplesmente repensando sobre o assunto. Eu penso, eu perdi isso. Aí, vou lá e releio. Ler de forma relacional e pensar dessa maneira tem sido um grande presente para mim e me deu permissão para não ter todas as perguntas respondidas logo de cara. Existe uma palavra bíblica para o que você acabou de falar. Refletir sobre isso, levar isso com você durante o dia. É outra palavra que começa com M. Meditar na palavra de Deus. Eu estou pensando no Salmo 1. A abertura do livro de Salmos dos judeus, o livro de Cânticos, fala sobre as bênçãos da pessoa, seja homem ou mulher, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você pode ler isso e pensar, como se medita na palavra de Deus o tempo todo? Bem, o que você acabou de descrever é exatamente isso.
E diz que a pessoa que faz isso não vai estar com a mente cheia de pensamentos mundanos ou ímpios, mas o seu coração será renovado, sua mente será renovada, porque ela se deleita na palavra de Deus e medita nela de dia e de noite. E o texto segue dizendo que essa pessoa será estável, firme, segura, frutífera. Todo tipo de fruto bom vai surgir dessa meditação na palavra de Deus. Na verdade, Deus disse a Josué: medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Isso é muito incrível quando você pensa na conexão entre absorver a palavra de Deus, levar ela com você durante o dia, e como isso me dá capacidade para ter sucesso, como Deus vê o sucesso, em tudo que eu faço naquele dia. Sim, passei boa parte da minha vida ensinando meninas adolescentes e mais novas a amarem a palavra de Deus. Eu falo com elas sobre meditação. É uma palavra grande e meio estranha, e foi muito mal interpretada de várias formas. E eu digo a elas, é muito simples. Meditação é o que acontece quando o estudo da Bíblia e a oração se encontram. Nós estudamos a Bíblia de manhã em geral. Temos nossos minutos em que, Kelly, você diz, faça algumas anotações, escreva seus pensamentos, mas oramos o dia todo, certo? Oramos sem cessar. Oramos durante nosso tempo de estudo, mas espero que conforme o dia passa, continuemos orando. Eu amo o que você acabou de dizer, que você conhece o autor. O autor está ali com você, bem ao seu lado. No último ano, comecei uma prática. Tenho meu tempo devocional diário numa cadeira vermelha. Bem, na verdade, são 2 cadeiras vermelhas. Eu estou em uma, mas tenho imaginado que Jesus está sentado na outra. Quando tenho dúvidas, digo para mim mesma, ou para ele: bem, Senhor, isso está me confundindo. Eu não entendo. Me ajude a entender durante o dia. Ao longo do dia, enquanto dirijo, penso: ainda não entendo totalmente aquela passagem, Senhor. E é interessante como, enquanto reflito sobre ela ao longo do dia, às vezes alguém vai usar o mesmo versículo. Eu penso, isso não é uma coincidência. Eu creio que este é o design soberano de Deus respondendo à minha oração. Alguém dirá, Deus falou comigo através desse versículo hoje de manhã, e foi isso que ele me disse. E frequentemente é a resposta à pergunta que eu tinha feito o dia todo. Às vezes as respostas são um pouco mais sutis, mas precisa ser uma amizade contínua, onde você leva essa conversa com Deus ao longo do seu dia. Bem, vamos continuar essa conversa amanhã no Aviva Nossos Corações. Se você já tem o hábito de ler a palavra de Deus, pergunte ao Senhor como pode aumentar o seu amor por sua palavra, sua conexão com ela e o seu relacionamento com Ele através da sua palavra. Eu espero que a conversa de hoje com Nancy DeMoss Wolgemuth e Kelly Needham tenha cultivado em você um maior desejo de ler a palavra de Deus. Não importa se você está começando sua jornada de leitura da Bíblia ou se é uma líder experiente em estudos bíblicos, o Aviva Nossos Corações tem muitos recursos dedicados a ajudar você a se aprofundar na palavra de Deus. Talvez, enquanto você ouvia essa conversa hoje, tenha pensado: eu não tenho todos aqueles sentimentos calorosos e gostosos sobre o meu tempo na palavra. Talvez você se encontre confusa sobre o que está lendo, ou tenha dúvidas sobre algumas das histórias da Bíblia, ou as coisas que você leu e pense: não consigo imaginar por que Deus faria isso. Bem, eu quero que você saiba que Deus pode lidar com as suas perguntas e preocupações. Vamos falar um pouco sobre isso no nosso próximo episódio aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.